Olá, Silvio, tudo bem? Como vai, Rodrigo? Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, Silvio, para quem não conhece, é um executivo responsável pelas operações da Repsol no Brasil. Silvio, é um prazer tê-lo aqui com a gente nesse bate-papo sobre mercado, sobre tecnologia e outras coisas mais aí envolvendo as empresas, né? Legal, Rodrigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e aproveitar esse tempo junto. Bacana. Vou fazer uma primeira pergunta aqui, Silvio, sobre mercado. Vamos lá. A Repsol, ela é só distribuição ou também ela explora, produz petróleo? Você vai entender por que eu estou te perguntando isso. Legal, vamos lá. A Repsol ela é uma empresa multinacional, multienergia, né? Então, a origem dela é a Espanha, né? Obviamente, uma empresa que nasce no conceito de local, era uma empresa privada aliás, uma empresa estatal que se privatizou na década de 80. E ela vem com o conceito de multienergia. Por que multienergia? Principalmente porque vem da exploração de petróleo, e o petróleo é fonte energética, mas ao longo dos últimos anos ela foi se ampliando em vários outros segmentos. Então, do petróleo em si, a gente tem, obviamente, o combustível, o óleo básico, que são os lubrificantes, toda a parte de gás, toda a parte de polímero, toda a parte química de solventes, ou seja, o petróleo traz toda essa parte como matriz energética, basicamente combustíveis e gás, mas que ao longo do tempo ela também foi investindo bastante em solar, eólico, fontes renováveis, combustíveis sintéticos, enfim, então ela tem uma plataforma multi-energia, né? Além de fazer a produção, ela trabalha com desenvolvimento de tecnologia e distribuição. Então, é uma empresa que, além de multi-energia, é multicanal, né? Então, eu trabalho especificamente na área de lubrificantes já há 8 anos, mas a empresa, como conceito global, o lubrificante representa 3% do sistema todo que a empresa é envolvida, né? Então, a gente fala realmente de uma cadeia muito longa, tanto na questão da distribuição, produção até distribuição e venda, quanto na questão de produção e dos setores que ela trabalha, né? Então, sempre é bastante amplo o campo de atuação da Repsol. Nossa, eu não sabia, só 3% lubrificantes. Eu imaginava que era algo assim no Brasil, né? A gente tem visão Brasil, né? Que a gente está mais Não, próximo. de maneira geral, uma empresa petroleira, o lubrificante é bem residual dentro do contexto. Para você ter uma ideia, por exemplo, né, de que outros ramos a gente está falando. A gente está falando tudo que é solvente, né? Então, querosene, solventes de base éster, assim, solvente altamente voláteis, base asfáltica, combustíveis, gasolina, diesel, e aí as outras mesclas, toda a parte de gás, tanto de gás natural, industrial, quanto do gás de cozinha. Então, você vai extraindo camadas do petróleo e ele vai vindo, vai te dando substratos diferentes, né? Esses substratos chegam ao nível de polímeros, por exemplo, que fazem extensão de pneus, que fazem plástico, vernizes, enfim, uma série de subprodutos. E o restante disso vai ficando lá embaixo na cadeia. O lubrificante é só 3% do É, processo nada, como. nada como falar com um especialista, né? Eu entendo tecnologia, Silvio. Há bastante tempo estou na área, adoro. Puxa, você conhece a gente já há algum tempo, enfim. Mas, de fato, eu queria saber mais sobre esse ramo energético, né? Como você esclareceu, né? Não é só petróleo, né? Tem outras fontes É de que o energia petróleo, também, né? a gente fala do petróleo, né, porque ele é uma fonte natural e ele deriva de duas naturezas, né, naftênico e parafínico. Então, o naftênico você extrai melhor umas coisas, o parafínico extrai melhor outras. Mas só para você ter uma ideia, tudo que é plástico deriva de uma cadeia de alguma fração do petróleo. Giz de cera deriva de alguma fração do petróleo. Parafina de Caramba. vela deriva de alguma fração do petróleo. Verniz de madeira deriva de alguma fração do petróleo. Que mais que eu posso citar? Plástico, olha que coisa maluca. O plástico que cobre a fruta da embalagenzinha de isopor deriva de uma fração de petróleo.
Então, quando você começa a quebrar a cadeia química e produzir coisas diferentes, o petróleo, o carro elétrico depende do petróleo que corte, vamos dizer assim, antagônico. O carro elétrico deriva da sua produção de alguns componentes do petróleo, Puxa principalmente a vida. parte plástica, a parte de polímeros aí em si, estruturais, né? Então, o petróleo ele está muito mais envolvido na vida da gente do que a gente imagina, que, de maneira geral, a gente pinta o petróleo só como combustível, óleo diesel e lubrificante, mas que toda essa cadeia por trás de subprodutos, ela alimenta muito mais a indústria, outras indústrias, do que a própria indústria do combustível. Que bacana. Esse é o objetivo do bate-papo mesmo, viu, Silvia? É passar um pouco desse conhecimento aí que vocês têm, né, como empresa, como produção, como especialistas, né, nesse segmento, e as pessoas, né, que a gente atinge, né, com as publicações, com lá no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, nos e-mails, que possam conhecer um pouco mais aí também desse segmento aí, e além disso prestigiar, né, cada vez mais o negócio, né, o business das empresas que a gente atende no Brasil e fora do Brasil. Bacana, Silvio. Eu vou entrar no assunto polêmico aqui agora, hein? Mas não, eu não digo polêmico, é atualidade. Você deve estar sabendo aí que a China está fazendo um baita de um investimento lá em poços de petróleo na Venezuela. Sim, Um investimento bilionário, bilionário. Isso já começou, né, lá atrás, né, com alguns embargos econômicos, financeiros, né, de outros países aí para com a Venezuela, né? E eu fiquei assim, nossa, de boca aberta, de saber, falando, nossa, a China, sem ter muita experiência nisso. Eu li lá numa fonte, que acho que foi até na Exame, eles falaram, a empresa que ganhou essa concessão aí, que está participando e vai participar por 20 anos, ela não tem muita experiência no que ela está fazendo, assim, lógico, eles vão fazer o trabalho bem feito, né? Mas eles não têm um know-how de longa data nesse quesito de exploração de petróleo, no caso lá das bacias da Venezuela. E a previsão deles é gerar 60 mil barris de petróleo por dia. É petróleo bruto, né? Que aí, como você falou, né? Tem os destinos, né? Tem o matéria-prima. pesado, o leve, é matéria-prima, né? Uhum. E a Venezuela é um parceiro da Repsol, ou Silvio, ou não? Ou a Venezuela fornece para o mundo inteiro? Como é que é isso? Eu fiquei curioso em saber disso, Assim, né? a parte do petróleo eu tenho algum conhecimento, não sou tão especialista assim para poder passar tanto detalhe para vocês. Mas o petróleo é uma fonte natural, né? Então, assim, você vai encontrar jazidas, né, ou poços, por isso as explorações. E geologicamente, algumas áreas são mais favorecidas que outras. E, de fato, a reserva da Venezuela é bastante grande. Lembrando que o petróleo é um mercado de futuro também, né? Então, o pessoal, às vezes, quando a gente faz exploração, né, um pouco o conhecimento que eu tenho aqui, permita-me só estar restrito ao pouco que eu sei. Mas, normalmente, você não faz uma busca de um poço de petróleo e você já fura e produz. Na verdade, você guarda aquilo para ver qual é o potencial de reserva que aquilo tem. Então, quando você faz uma sondagem, né, que essa, se não me engano, é a palavra correta, você faz a sondagem dos postos e prevê, através dessa sondagem, com a tecnologia que é hoje muito mais apurada, falou assim, olha, esse poço, a partir do momento que ele for aberto, ele tem condição de produzir X mil, milhões de barris. Então, ainda existe muito poço de petróleo não perfurado no mundo, de maneira geral, que existem muitas reservas, e tem poços que estão em início de produção e outros em final de produção. O que significa isso? Final de produção, que está esgotando o que tinha ali de petróleo, porque era uma matéria orgânica que ele foi construída ao longo dos milhares de anos por várias reações químicas e geológicas, né, vamos dizer assim. Então, esse mercado ele vai sendo de exploração. E a Venezuela, sim, tem grandes, assim como a litoral brasileira também tem bastante ainda ponto não explorado.
O que eu posso dizer sobre China, cara? Assim, a China deixou de ser irrelevante tecnologicamente já nos anos 90, quando ela começou a ser uma opção de produção do mundo. A gente, como mundo, deu para a China toda a capacidade de melhorar possível, né? Então, manda fazer na China que é mais barato. Legal, eles pegavam nossos produtos, globalmente falando, né? Pegava os nossos produtos, ia lá, tirava a matriz do produto, entregava aquilo que a gente pedia e estudava para melhorar o resto. Tanto que hoje você tem o mercado chinês muito nesse aspecto. Você quer o mais barato, o custo-benefício ou o super premium? A China acaba oferecendo os três mercados. Então, mesmo que seja uma empresa, fala assim, eu não tenho tanta experiência, não quer dizer que eles não tenham recurso para ter em pouco tempo, né? Bacana. Então, tecnologia, né? Eles usam muita acho tecnologia usa. que outros países não têm, né? Talvez, né? Eu tô aqui falando como leigo também, mas eu Mas acompanho a evolução da China no mundo e eu acredito E eu que... estou falando, obviamente, aqui não como Repsol, estou falando como Silvio Frasson. Eu acho que a gente fez a China aprender a fazer as coisas e agora a gente está tratando eles com, nossa, olha o tamanho da China. Não, a gente alimentou. É como se você pegasse um animalzinho abandonado, desse alimento e de repente você descobriu que em vez de ser um gato era um tigre, né? E Boa. você alimentou isso. Boa. Então, assim, eu acho que hoje em dia, gente, não há limitação. Tem um segundo país que está caminhando na mesma trilha da China, né, que é a Índia, que a gente está falando muito pouco em termos de produção, sistema produtivo, inovação. A Índia está trilhando os mesmos degraus de escada que a China trilhou lá atrás. A gente está criando um outro centro produtivo, copiador de tecnologia que está desenvolvendo por pernas próprias, né? Então, eu acho que é completamente plausível que alguém entre em algum mercado, desde que haja apoio e aporte financeiro e tecnológico, para alcançar níveis de excelência hoje em dia em pouquíssimo tempo. Basta ter recurso e dedicação, né? Perfeito, perfeito. Ô Silvio, vamos mudar um pouco agora de assunto mundo, mercado mundial, China, Estados Unidos, Europa. Vamos voltar para o Brasil, Até nossa risada terra mental. querida. Você deve estar sabendo, né, Silvio? Você aí como um responsável pela Operação Brasil, que tem a tão esperada reforma tributária, né? Que agora vai, né? A partir de 1º de janeiro de 2026, taca nós emitir nota fiscal com imposto diferente, com aquela loucura, né? O Silvio entende a nossa correria aqui, né? Porque nós fazemos o suporte às empresas que usam os RPs, né? Então, mas bem, assim, resumidamente, Silvio, a gente vai ter uma situação onde o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, eles vão ser substituídos lá pelo CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Um é para empresa de serviço, outro é para empresa que fabrica e vende ou revende, enfim. E logicamente, vão ter as diferenciações aí de impostos para cada segmento, talvez educação, energia, saúde, serviços, enfim, isso ainda tá um pouco nebuloso, né, para todas as empresas, né? Mas a orientação preparem-se, né? Façam simulações para ver tanto no seu próprio negócio, se isso vai impactar no seu custo, consequentemente pode impactar no seu preço de venda, vai ter que ajustar políticas comerciais com parceiros, com regiões, enfim. Então, toda essa loucura, todas as empresas estão vivendo agora. E vocês, Silvio, como é que vocês estão tratando isso aí na corporação? Tá no radar? Vocês sabem o que tem que fazer, mas ainda está naquela coisa, estamos esperando ainda, ou vocês já começaram a fazer algo? Efetivamente, a gente está na posição de aguardo, porque o que acontece? Essa reforma tributária, como é que é o cenário hoje? O cenário hoje ele é caótico,
no sentido de você ter várias tributações, aí cada estado tem sua portaria, interpreta o imposto A com B diferente. No nosso ramo de lubrificantes, quando se trata de distribuição, ainda tem o tal do MVA, que é o, né, margem de valor agregado, isso incide sobre a base do ICMS, aí tem a questão do ST, que está fora desse cálculo, ou seja, é uma salada de letras e números, né? Me lembra muito a sopinha da creche, quando eu era Sopinha criança. do Knorr, lá do Knorr, aquela Você sopinha de pegava letrinha. tinha sopa de letra e número misturado e você vai consumindo isso. E a gente estava acostumado com esse caos, vamos dizer assim. O que me preocupa nesse processo, e a gente está esperando justamente porque não tem muito o que fazer nesse momento, o processo ele não vai ter ele não tem uma data de corte para efetivar tudo, para você saber como é que as tributações vão tratar. Então, a preocupação de como tratar isso está justamente no intervalo onde vão ter a existência dos dois tributos. Então, até que a gente consiga coordenar isso, porque muitos tributos, eles, apesar de serem recolhidos na fonte, têm o prazo de compensação futura, ou seja, vão ter que passar por essa adaptação. Eu vejo algumas coisas positivas, que essa sopa de letra e números ela vai ser reduzida a 2 ou 3 etapas. Entretanto, alguns estados já estão discutindo sobre arrecadação, que antes era da natureza de origem e outras de natureza de destino, agora passa a ter uma mescla dessas naturezas num fundo que vai ser gerido por um grupo específico, mas o que me causa um pouco de dúvida de como isso vai acontecer, por um lado positivo e por outro negativo, durante a existência desses dois tributos, como a gente vai gerenciar nossas emissões e nossos reportes de impostos. Não ficou claro ainda nesse processo todo como isso vai acontecer. E no segundo momento, o lado positivo eu deixo de ter essa sopa de letras e números e hoje eu faço 27 tabelas de preço por mês, quando eu vou fazer ajuste. Porque muda o IPI, muda o ST, muda o ICMS, muda o MVA, eu tenho um cálculo, meu net é o mesmo, mas o meu preço de oferta final ele é outro por causa da tributação que vem em cima. Vai facilitar muito mais, principalmente no setor de lubrificante, essa questão, vai encarecer sim, a gente também já entendeu isso, mas vai ser um para todo mundo, o que traz um benefício. E o outro benefício é que hoje existem algumas manobras de fiscais entre lançamento de compra de produto versus serviço, que não é uma prática nossa, que eu acho que também isso vai nivelar, porque se a tributação de produto e serviço, pela proposta da legislação, ela vai ser mais ou menos equiparada, não vai haver mais o benefício de ser produto ou ser serviço, e aí todo mundo vai ter a mesma regra do jogo, que é o que eu acho interessante, e aí sim, cada um trabalha na sua eficiência. Vejo isso como um aspecto positivo no sentido de simplificar a vida de quem faz os cálculos, e vejo esse aspecto nebuloso durante o processo de transição para saber o que a gente reporta até quando e como, porque isso sim vai impactar a vida dos ERPs e das empresas com uma intensidade bastante grande, porque talvez tenham que existir duas plataformas paralelas, né? Até a data tal roda dessa maneira, da data tal para frente roda dessa outra maneira. Então, é uma das inteligências que a gente está entendendo se vai ser viável ou não, mas eu vejo eu vejo que a discussão, principalmente de alguns setores, referente à tributação, está no senso de perda de alguns estados, aquela percepção de perda de que alguns estados podem ou não ter com essa mudança, mas que do lado do empresário, ou do lado não por tema de custo, mas por simplificação de processos, se a gente consegue derrubar tudo que é portaria, tudo que mas se o produto for azul no estado tal, ele custa 10, se ele for vermelho, custa 12. Como cai tudo isso por terra, eu vejo extremamente positivo essa movimentação, mas é um processo que, como vem de anos, inclusive não se sabe responder como ficam os processos de recuperação, os créditos fiscais, como é que isso fica para trás, que ainda ninguém conseguiu entender, eu ainda assim vejo um movimento bastante positivo. Caótico, mas positivo. Perfeito. Resumindo, então, Silvio, você, na sua opinião, ele vem para simplificar
Pelo fator de que vamos ter uma única alíquota lá, que vai tirar N várias, vai simplificar, pode encarecer um pouco, né? Sim. Tanto é que dizem que a tributação vai ficar aí em torno de 26% a 28%. A gente está Né? calculando para lubrificante, o impacto é quase 30%, 29% a 30%. Olha aí, olha aí. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação, não é sensação, é uma realidade, né? Que eu acho que a maioria dos gestores executivos, né, controllers, enfim, empresários, gestores, tem o mesmo problema. Tá tudo muito nebuloso, ainda não tem uma regra 100% definida, mas de uma coisa a gente sabe, se tivesse, a gente existe no mercado, né? Eu vou falar um pouco tecnologia, né? Não é muito intuito aqui ficar falando tecnologia, mas envolve totalmente tecnologia. Claro, Qual é a sim. recomendação e o que a tecnologia pode ajudar? O recomendável pega um cenário de, sei lá, vou chutar aqui, meia dúzia de produtos de vocês, né? Ou das empresas aí que vão ver esse vídeo. Montem uma base teste, né? Todo mundo está acostumado com esse jargão, já monta uma base teste lá do seu RP e vamos fazer a configuração desses novos tributos de uma maneira básica, né? Em cima das regras já existentes, né? Reconfigura nessa nova base teste e emite algumas notas em paralelo, né? Para comparar, né? Para ver, poxa, bacana, a gente sabemos o caminho das pedras, ó, para configurar não é um bicho de sete cabeças. Eu tenho que revisar meu cadastro de produtos, tenho que revisar meu cadastro de clientes, tenho que revisar o meu texto, usar lá o configurador de tributos, fazer isso, fazer aquilo, mexer talvez alguma coisa na impressão do DANF e comparar, né? E ter lá guardadinho, né? Então a recomendação para não ficar muito mais nebuloso do que já Não, começa a se antecipar, né? esse exercício ele é fantástico. É o que eu falo, ainda existem algumas respostas a serem explanadas, né? Porque, por exemplo, numa cadeia produtiva, hoje, você tem algumas aquisições de compra de matéria-prima cujo ICMS ele entra como crédito ou ele é isento na entrada da base de compra, né? Então, você não paga, você não tem essa sobretaxação, e aí você entra como benefício de tributação no processo produtivo e logo faz a formação de custo. Não está claro como é que isso vai acontecer. Aparentemente, isso tudo entra como uma cadeia de custo só, mas reduz na fonte. Então, assim, não dá para prever toda a cadeia ainda. Eu acho que essa é a grande nebulosidade aí da informação, mas eu vou saber que se eu vendo com 20 ou com 30, eu vou pagar com 20 ou com 30. Então, aqui nesse aspecto fica mais fácil de entender o processo. Mas antes eu tinha crédito, agora não tenho. Tá bom, você não tem crédito, mas você sabe quanto custa para entrar e quanto custa para sair. Você não tem que ficar fazendo manobra. Não, mas esse NCM encaixa como? Né? Mas se vem do estado tal, encaixa como? Não, vai vir da Bahia ou de Santa Catarina, vai vir com 20, vai vir com 10, vai vir com 30. Então você já sabe que aumenta, inclusive, a possibilidade de ampliar provedores para quem trabalha com matéria-prima de outros estados, aumenta a competitividade nesse aspecto, porque aí sim, né, você parte de uma base legal onde, se eu sei que o imposto é o mesmo para todo mundo, o que me vale de custo adicional é o como eu produzo, como eu compro e o quanto eu pago de transporte. Aí essa conta ela é mais justa com todo mundo. E acredito, é uma crença pessoal, eu acredito que a parte de sonegação vai ficar mais evidente, porque se custa para todo mundo 10 e o imposto é 3, se alguém estiver vendendo menos que 13, ou é altamente eficiente em comprar, ou tem algo errado. Exatamente, exato. Então, Esse assim, acho que é eu um acho dos... que vai fomentar um pouco melhor a competitividade justa das empresas, nesse aspecto de saber que a regra é a mesma para todo mundo. Por outro lado, sim, a transição ela vai ser como trocar um RP, né? A transição é sempre complicada. Mas agora eu não tenho mais esse botão. Não tem esse botão,
mas tem todas essas funções embutidas que esse botão não serve para nada. Então, essa adaptação, acho que ela vai ser o ponto de virada de todo o sistema, né, de todo o sistema tributário, e quem sabe com isso a gente consiga tirar fotos mais claras do que é que a gente precisa de investimento no país, do que é que realmente faz diferença da competitividade entre industrializar novamente o Brasil precisa passar por esse processo de industrialização, deixar um pouco essa coisa da importação, que seja pelo menos mais competitiva, mais justa, né? Eu também dependo de importação, não posso também pichar isso como se fosse algo tão ruim, mas que se essa tributação simplificada trouxer para a gente uma foto de uma cadeia produtiva mais normalizada, mais controlada, e a gente realmente possa ser mais competitivo, de acordo com o que o Estado for definir de regra ante ao processo de importação, por exemplo, eu acho que tem uma tendência de a gente voltar a reestruturar o Brasil como fonte não só de uma indústria de transformação ou de consumo, mas uma indústria produtora, de fato, voltar um pouco para a base, para a gente poder fomentar mais essa base tecnológica, para a gente avançar em outros aspectos dentro do Brasil. Eu vejo, assim, muito lado positivo, como eu falei, mas ainda existem muitas respostas aí que eu acho que até vão surgir respostas e outras novas perguntas ao passo que a gente consiga evoluir nesse processo. Bacana, Silvio. Bacana essa visão sua aí mais ampla, né? Que os governantes tenham, né, condições de olhar para um cenário macro, né? E igualando as condições, né? Melhorando as condições. A gente só vai reduzir custo, Rodrigo, se a gente conseguir ser competitivo internamente. A gente tem, obviamente, brigar internamente, mas sempre que a gente estiver falando de brigar com o que vem de fora e ainda assim não conseguir alcançar, significa que a gente não evoluiu na cadeia produtiva. E se a gente não fizer isso, não vai haver crescimento econômico. O crescimento econômico não é só consumir e vender mais, é produzir mais e buscar mercados de consumo que estejam dentro ou fora do país, mas que a gente tenha força de produção e não volatilidade. Poxa, esse ano eu vou bem com a minha indústria, o ano que vem eu não vou porque eu veio um item importado e derrubou toda a cadeia, né? Assim como foi, dá para citar a cadeia de têxtil, por exemplo, né? A gente tinha um polo têxtil extremamente forte, que em 5 anos foi ruído na década de 90 com a entrada de produto importado, aí qualidade melhor, custo mais baixo, e não tem como competir. Então, eu acredito que a base desse fomento todo, independente da reforma tributária, da forma que ela vem, ela tem que focar que a gente possa ser competitivo interna e externamente novamente, para que essa reforma, mesmo que seja mais imposto de um lado, mas que gere recursos de outro, que a gente possa transformar essa base para que a gente realmente tenha uma economia forte. Senão, o que acontece? Você faz essa reforma agora, daqui a pouco, ano que vem, tem que subir o tributo porque a arrecadação baixou. Então, exato. Não faz muito sentido. Ô, Silvio, poxa, muito bom mesmo. Ó. Partindo aqui agora para o nosso final aqui do nosso bate-papo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, não sei se é uma saia justa ou não, mas se for, depois o pessoal lá corta, edita e não coloca no ar, enfim. Você gosta da tecnologia, digamos assim, tecnologia do modo geral, né? A Repsol, com certeza, usa tecnologia de ponta para fazer essas várias coisas que faz, né, com a parte de energia, né? Que deve ser uma tecnologia de ponta mesmo. Mas digo também sistemas, né? Automatizações, como é que você... Primeiro, se você gosta, se você usa, se você é a favor. Fala um pouquinho dessa sua visão aí como um executivo responsável por uma operação inteira, né, a nível Brasil, para as pessoas que vão assistir esse vídeo também saber, puxa, usar tecnologia é bom, não é? Qual que é a opinião do Silvio, né, nesse tema? Nada evolui só por novas ideias, né? A gente precisa olhar um pouco, a gente precisa
como a tecnologia é importante no sentido, não só porque está online, não, a tecnologia ela vem mais por facilitar processos, melhorar níveis de análise. Eu me lembro quando eu estava começando minha carreira comercial, tinha uma empresa que eu trabalhava e no setor de engenharia tinha um gerente de engenharia que na cabeça dele, assim, bem na direção da minha cabeça aqui, na parede dele, tinha uma frase que é: acreditamos em Deus, mas precisamos de dados. Imagina a gente ter que analisar o volume de dados que a gente tem hoje, cara, em planilha escrita, de Excel, linha a linha. Você fazer um fechamento de um DRE hoje sem que você tivesse a visão global compilada das contas associadas, de você fazer um plano de investimento sem que a gente tivesse acesso às informações e que fosse isso leitura de jornal novamente, ou seja, a tecnologia não só pelo fluxo de informação, mas pela a capacidade de processamento de dados que a gente tem hoje, as tomadas de decisão são muito mais enfocadas. A própria inteligência artificial é algo que está sendo utilizado bastante. A exemplo, dentro da própria Repsol, por exemplo, a gente tem um centro de tecnologia na cidade de Móstoles, na Espanha. São mais de 150, 200 profissionais dedicados a desenvolvimento de tecnologia. Não só de lubrificante, a gente tem uma área, a gente fala que é a sala automatizada lá. Essa sala, por exemplo, ela trabalha com inteligência artificial e integração de sistemas, onde ela faz a gestão de uma residência virtual, uma residência real, né, através de sistemas virtuais e inteligência artificial, para controlar o consumo de energia e gás dentro de uma residência através do horário de pico de demanda da cidade e da casa. Ou seja, ela faz uma leitura para saber, olha, a sua geladeira está funcionando aqui, não tem ninguém em casa, então eu vou baixar a temperatura da geladeira por tantas horas, tantos minutos antes de você chegar, eu vou levar a geladeira para que a tua comida, além de conservada, esteja na temperatura própria para você comer. Olha, nos dias de frio, eu vou, não, em vez de deixar a calefação ligada na casa o dia inteiro, eu vou saber que você chega próximo das 18 horas em casa, então eu começo um ciclo de calefação da casa a partir das 17h45, vou subindo gradualmente a temperatura até que todas as pessoas estejam dentro da casa. Logo, a partir da hora que vocês forem dormir, eu vou baixando um pouco esse consumo de temperatura, porque vocês vão estar com recursos adicionais para dormir. Coisas nesse nível são estudadas. Outras coisas que são estudadas. Formulação de lubrificantes e combustíveis, você depende de mistura de componentes, né? Então, você pega a componente A, B e C e mistura. A Repsol aplicou recentemente, já tem mais de um ano isso, ela aplicou leitura de inteligência artificial em todo o histórico dos últimos 20, 30 anos de formulação que ela tem, digitalizou tudo, e ela viu quais eram as variações numa formulação de produto. Ela aplicou inteligência artificial na pré-formulação de produto. Hoje, a assertividade da primeira fórmula é de quase 95%, 98%. Antes era de 78% a 80%, ou seja, tinha 20% de margem de erro daquela primeira formulação não sair. Então, assim, a tecnologia, quando utilizada em prol de você não só analisar o que foi feito, mas também projetar ações futuras, ela reduz o nível de esforço em desenvolvimento. Isso vale para o dia a dia, gente. Da maneira que a gente usava o Excel há 10 anos atrás e a maneira que a gente usa hoje é outra coisa. Então, tecnologia, eu falo que não só pelo o celular mais rápido ou o computador mais rápido, mas o nível de processamento de informação. Se você tem ele adequado ao nível de conhecimento que você precisa, você faz uma empresa, uma pessoa voar só por entender melhor os conceitos do que você levaria horas fazendo, você passa a ter minutos. E não é por economizar minutos, é por ser assertivo nas respostas que você busca. Obviamente, ainda o senso crítico humano ele tem que ser muito levado em conta, mas a tecnologia ela só vem para facilitar, ela diminui o nosso esforço de pensamento no sentido de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas melhora o nosso foco de raciocínio na tomada de decisão com o nível de qualidade que as informações que a gente recebe. Eu vejo isso, e sempre vi isso, extremamente positivo, né? Apesar que, em contraste a tudo isso, eu vejo que ainda a gente vive num processo de muita informação e pouco conhecimento. As pessoas estão se perdendo um pouco nesse mundo de informação e buscando menos conhecimento. Mas,
sabendo usar a tecnologia, você agregando os dois conceitos de ter informação e ter conhecimento numa caixinha só, leva qualquer profissional, qualquer empresa a outro nível. Sensacional, Silvio. Pô, muito obrigado aí pelo seu ponto de vista. Assim, nós aqui da loja, como você já sabe, né, a gente adora tecnologia, né? E nós sempre falamos, né? Poxa, pessoal, mantenham a tecnologia viva e atualizada dentro dos seus setores, da sua empresa, dos seus negócios, né? Isso a gente só tem a ganhar. Não é que a gente está querendo, muitas vezes, vender o projeto. Não, é o que você acabou de falar. Nós, usando a tecnologia, né, por mínimo que seja, mas tendo a cabeça de que ela, aos poucos, né, colocando uma nova tecnologia aos poucos dentro da empresa, uma nova tecnologia, eu digo, né? Ela vai ajudar. Ela vai processar mais rápido uma informação, ela vai dar informações mais coerentes, ela vai evitar retrabalho, ela vai trazer um monte de vantagens, aí vai deixar o ser humano mais livre para fazer o que tem que fazer, né? Para pensar. Como gestor, eu falo, você precisa de clareza para tomada de decisão. Tomar decisão não é um processo fácil. Imagina que você está numa roda de negociação e você fala assim, eu vou comprar essa empresa aqui, eu vou comprar essa casa. Aí você fala assim, e imagine que você só tem a oferta e a planta da casa. Você não sabe a localização, você não sabe quanto tempo a casa tem. Então, assim, se essa qualidade de informação não chegar, o que acontece com esse processo de compra? É atrasado. Olha, então eu preciso disso, disso, disso. Aí vem a informação pela metade. Mas ficou faltando isso, isso, isso. Então, o processo de decisão ele vai sendo postergado. Coisas que você pode perder tanto o timing de investimento quanto o início de um projeto muito bem mais elaborado. Então, a tecnologia ela tem que ser essa base de informação para que a tomada de decisão seja facilitada, mas com consistência. Tem que investir em tecnologia, tem que investir. Assim, não dá mais para fazer, não existe mais. O padeiro hoje, se você pensar um padeiro de bairro hoje, ele tem um sistema que gere quantos pães ele vendeu. Ele não tem caderneta mais anotando. Por quê? Ele vai ver quanto de farinha ele consumiu, quanto ele desperdiçou, quantos pães ele fez, quantos queimaram, quantos passaram do momento de venda, qual foi o pico do horário de venda. Ou seja, informação hoje ela sempre foi, né, dinheiro, e hoje cada vez mais, porque a concorrência vem nos centavos que você economiza. E aí obviamente, posicionamento de mercado funciona, comunicação, mas quando a gente fala na base de custo, a gestão está na informação, não é se você só... Imagina que você foi lá, exemplo da padaria, foi lá e comprou um monte de farinha barata, e boa, ok, qualidade, não vamos discutir. Mas na hora de fazer o pão, você fez na hora errada, não vendeu, jogou fora. Aí, na hora que era para vender, não tinha pão, perdeu venda. Aí você decide fazer muito mais, em vez de pão, bolo, mas bolo não vende pão. Ou seja, você não tem essa gestão de informação, a tecnologia gerindo isso para você, não é a pessoa lá do fundo, acabou o pão, acabou a bala no caixa, não tem. Você tem que ter uma gestão, e gestão é tecnologia. A tecnologia vai te dar informação para que você tenha gestão. Muito bom. Silvio, nós aqui da loja agradecemos muito esse bate-papo aí com você. Falamos aqui de três blocos, assuntos bacanas, né? Primeiro, o mercado, né? Inicialmente a gente pensar é só petróleo, é só combustível, é só lubrificante, mas não, é energia, né? Você explanou aqui que a Repsol ela tem investimentos, produções, desenvolvimento de novas tecnologias não é só petróleo, né? Ainda tem muitas outras fontes de energia, muito bacana aí para as pessoas conhecerem um pouco mais aí de vocês. Falamos aí da China, né, que me marcou aqui, que você falou, poxa vida, a gente alimentou lá o gatinho, e virou um tigre, pô, sensacional, né, mas a gente só tem a aprender, né, hoje a China vem forte, né, com trabalho forte, com seriedade, com produtos e serviços de qualidade, né, tem aí as suas, né,
os medos, né, das grandes potências, né, das demais, né, com relação à China, mas não tem como... É grande igual, eu falo que você quer competir, é igual é como se fosse um card de luta, para quem acompanha a luta, você nunca vai ver dois lutadores de pesos e categorias diferentes, a não ser que seja casado, seja combinado. Mas você vai ter, cara, o peso pena com peso leve com peso leve, meio pesado com meio pesado. Então, assim, se você está achando que está fora de categoria para competir, cara, ou você sobe a sua categoria ou busca outro mercado. É uma regra, ou então você se sujeita a apanhar de uma categoria superior. Ah, mas eu tenho mais velocidade. Tá bom, mas tem menos resistência. Então, assim, veja que arma que você quer usar e que mercado que você quer ir. Mas a China hoje ela é um problema a partir do momento que a gente não coloque outro tigre para brigar com ela, ou a gente só falando mal do tigre e não alimente nada internamente para superar o tigre. Então, acho que o mundo ele é dinâmico em termos de economia, mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai achar sempre que o outro... Ah, mas nossa, olha como o outro tá, cara, mas a China levou 20 anos para chegar onde ela tá. Né? O que você fez durante os últimos 20 anos? Né? Como economia, como empresa, como pessoa, o que você fez? E eu estou falando, a Índia está vindo no mesmo barco, ninguém está dando importância para a Índia. A Índia Está lá quietinha. Está quietinha e vai vir, vai aparecer um outro bicho aí, gigante, e a gente vai falar, nossa, mas como eles apareceram? Foi alimentado. Muito boa essa visão, Silvio, e esse conhecimento seu aí. E por último, tecnologia, né? Tecnologia, né, como você disse, ajuda muito, né? As empresas, nós mesmos, né? A gente vive num mundo altamente tecnológico, celular na palma da mão, informação fácil, rápida, só que a gente tem que estar atualizado. Temos que buscar a tecnologia, temos que treinar, usar, né? É como a gente pegar hoje, fazer sei lá, eu quero comprar a versão mais top do TOTOS. Espera aí, ela enquadra dentro do seu negócio? Não é isso que vai fazer o seu negócio ser diferente. Agora, o que você precisa? Eu acho que a tecnologia ela tem a ver com a sua necessidade. Então, às vezes, hoje ela é pequena e evolui, mas também não adianta você comprar uma Ferrari para fazer Uber. É um negócio que você tem que encaixar. A tecnologia também tem esse conceito de você encaixar a sua necessidade com o produto correto para você fazer. Mas hoje tem tanta oferta que eu acho que quem não faz é porque realmente ainda não, ou está morrendo e aceitou a morte, ou realmente está faltando entender que recursos e que objetivos tem com o próprio negócio, porque a tecnologia para resolver tem de tudo. Exato. E aí eu vou finalizar aqui com uma pergunta, né, geral, não é? O Silvio já respondeu, eu já até tinha essa dúvida, ele tirou essa dúvida nossa aqui, que todo mundo tá meio, né, tá nebuloso o negócio ainda, mas de uma coisa a gente sabe, todo mundo vai ter que fazer, né? E você já fez, né? Você que está assistindo esse vídeo aqui, vai assistir, você já se planejou com relação à reforma tributária? Já fez o seu teste lá com seus produtos, os seus produtos principais, para saber como é que vai se comportar na nova configuração dos tributos? Aí fica uma pergunta aí para todo mundo, né? Não deixem para a última hora, né? Igual imposto de renda, igual obrigação fiscal, né? Senão leva multa, né? Ambiente virtual não custa caro, gente. Exato. Custa caro. Nada que é simulado custa caro. Tá? É onde você pode errar. O que você não pode errar é no ambiente de trabalho. Exato. Perfeito. Silvio, agradecemos muito a sua participação, sua disponibilidade aqui para passar um pouquinho aí do seu conhecimento e, puxa vida, numa próxima oportunidade eu gostaria de bater um outro papo com você, futuro aí, eu sei que tem desafios novos aí, que você vai tá trilhando, né, coisas novas na Repsol, né, no mercado, mas eu quero saber mais no futuro próximo. Silvio, muito obrigado. Obrigado a vocês do convite, parabéns aí, obrigado pelo suporte da empresa, o Watchfin está com a gente já tem um tempo, suportando toda a necessidade que a gente teve aí quanto a empresa no Brasil e essas mudanças a gente tem certeza que vão vir também de uma maneira a agregar e já estão preparando esse cenário. É isso que a gente precisa, apoio e informação e poder também dividir um pouquinho disso com o mercado.
é sempre bom. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, estou à disposição. Obrigado, Silvio. Obrigadão. Até mais.